Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno, entrando aí onde você está, seja em sua casa, seja em seu trabalho ou onde quer que você esteja. Nós estamos chegando com muita oração, fé e devoção ao Pai Eterno. Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro, e eu desejo que a luz e a paz de Deus recaiam sobre o seu dia como uma chuva serena. Ter você junto com a gente nesse programa de oração e de fé é sempre uma alegria. Eu te convido agora a fazer parte da família dos filhos do Pai Eterno e nos ajudar a evangelizar. É momento de tomar a decisão que faz a diferença na evangelização. Ligando para nós no 62 3506 9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Você receberá a carta mensal do Padre Robson aí na sua casa. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. Hoje é dia 10 de setembro, dia em que a igreja celebra São Nicolau Tolentino. Durante o nosso programa, nós vamos conhecer a história deste grande Papa e rezar pedindo a sua intercessão. Nós estamos no mês da Bíblia e hoje é dia de participação especial do Frei Fernando Peixoto para tomarmos o nosso Santo Café e conversarmos sobre a Sagrada Escritura. Além das notícias da igreja, hoje também é dia da bênção da saúde. Vamos rezar por você que precisa da graça da saúde. O nosso programa está só começando. E eu quero acolher agora o bom dia dela, Thalita Carvalho, você que está aí juntinho dos devotos que estão acessando as nossas redes sociais, que você tenha um bom dia e que nós tenhamos juntos um bom programa. Bom dia, Padre Wellington, boa terça-feira para você, bom dia a você aí de casa que já nos acompanha, está ligadinho aí na TV Pai Eterno. Estou aqui esperando o seu recadinho, a sua mensagem nas nossas redes sociais, Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto, e também na nossa página no Facebook, TV Pai Eterno. Já recebemos o recadinho aqui da Cida Cabral, que pede oração para toda a família e por todos os filhos do Pai Eterno. Mensagem também já chegou aqui da Divanete, que pede pela saúde das filhas, do esposo e pede ao Pai Eterno que a cure da ansiedade. Padre Wellington, vamos seguindo aí o nosso programa, estamos só começando e ainda dá tempo do pessoal de casa deixar a mensagem para nós, não é mesmo? É muito importante que as pessoas participem do nosso programa, afinal de contas, nós temos a certeza de juntos podermos evangelizar, juntos podermos alcançar o coração do Pai, para que as graças e as bênçãos do Pai Eterno alcancem você, sua família, os seus, aqueles que você deseja colocar em oração. Nesse momento eu convido você a rezar conosco a nossa oração inicial. Vamos entregar o nosso dia ao Divino Pai Eterno e nesse gesto de acendermos a nossa vela da fé, nós também pedimos ao Senhor que abençoe, fortaleça e proteja a todos aqueles que desejam alcançar dele graças e bênçãos infinitas. Todas as pessoas que desejam, de fato, participar do coração e do amor do Divino Pai Eterno. Você é convidado a rezar comigo. Deus, meu amado Pai, sonda o meu coração que está aberto para Ti. Tu conheces a minha fraqueza, conheces a minha natureza. Diante de Ti sou tão pequeno, mas me engrandeço na Tua presença. Na fé que me conduz ao verdadeiro caminho, eu lhe peço. Fique comigo, cubra-me com a Tua misericórdia, afasta-me de todos os males, me afague com o Teu abraço e me sustente com Tua mão. O fardo é mais leve quando estou contigo. A fé alimenta minha alma e nutre de vida. Querido Pai, guia-me para o caminho reto e envolva-me de bênçãos e vitórias. Confio em Ti e esperarei, porque o melhor tempo é o tempo do Senhor. Que o Espírito Santo esteja comigo em todos os momentos da minha vida, devolvendo-me de proteção e luz,
e peço a sua bênção para mais um dia feliz em minha vida. Amém. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno em nossa história. Vamos agora pedir a ajuda e a intercessão dos amigos de Deus. É hora de rezarmos com aqueles que nos ofereceram pela revelação a palavra, que nos concederam a oportunidade de conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Lucas 6, de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Havia lá um número imenso de seus discípulos e grande multidão de gente vinda de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, para ouvi-lo e ser curado de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros ficavam curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nunca subestimou a sua missão. Ele sabia da grande responsabilidade que era escolher dentre muitos os 12 apóstolos que seriam os continuadores mais próximos de sua obra aqui na terra. Portanto, Jesus subiu a montanha para, em oração ao Pai, fazer o seu discernimento. Quando desceu, ele estava seguro de que os seus escolhidos eram aqueles a quem o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto salvífico. Até Judas teve o seu papel específico no plano da salvação de Deus Pai. Muitas vezes também nós rezamos e fazemos o discernimento, e no primeiro sinal de que algo não vai muito bem, nós começamos a duvidar da nossa oração, do direcionamento do Senhor. Fica para nós o exemplo. Jesus ainda não sabia quem entre os escolhidos havia um traidor, mas nunca duvidou de que fez a escolha certa, segundo a vontade do Pai. Para muitas coisas na nossa vida, nós nos preparamos, nós nos aprimoramos, porém nas tomadas de decisões nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. Agir por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. E aqui Jesus mostra que veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna, ele veio nos ensinar a viver em harmonia com o pensamento de Deus. E assim, ao descobrir o que é ou não agradável ao Pai, a fim de cumprir a missão que nos é proposta no mundo, ele nos instrui sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão. Foi para a montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus, a fim de escolher os 12 apóstolos, a quem ele entregaria a sua igreja. Será que Jesus escolheu os melhores? Os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes? Dentre os 12 havia um traidor, havia pessoa descrente, havia gente pretensiosa,
Nenhum deles era um exemplo de plena santidade antes de Jesus. Porém, com Jesus, eles conseguiram alcançá-la. Eram os eleitos pelo Pai que os chamou e não desistiu deles. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Divino Pai Eterno e pedimos orientação para a nossa caminhada. Falta-nos, no entanto, a paciência para esperar os frutos das escolhas que fazemos sob a orientação do Espírito Santo. No primeiro contratempo que passamos, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, achando que fizemos as escolhas erradas e culpamos até Deus pelos acontecimentos de nossa vida. Jesus sabia que na sua missão ele teria que enfrentar dificuldades, também com seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Precisamos também nós estarmos firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo. Quando precisarmos da orientação precisa, Jesus é o nosso modelo, é o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver, sem o temor, o que Deus nos manda fazer. Quando nós também subirmos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará a orientação segura, para que possamos descer e enfrentar a multidão e até os traidores, com serenidade e segurança. O que você faz quando tem que tomar uma decisão importante? Pede o conselho, às vezes, dos homens ou o conselho de Deus? Peça ao Senhor da graça a perseverança na oração e tenha certeza de que assim como os apóstolos foram escolhidos, você também é chamado. E não se esqueça, Deus capacita os escolhidos. E se Ele te escolheu, não são pelos seus dons hoje, mas pela capacidade de desenvolvê-los amanhã que Ele acredita em você. Vamos agora pedir a intercessão dos amigos do Pai Eterno, aqueles que já contemplam a face de Deus, do nosso santo do dia. Neste dia 10 de setembro é dia de São Nicolau Tolentino. O santo de hoje nasceu na Itália em 1245, numa família muito religiosa. Seus pais, não podendo ter filhos e para conseguir alcançar essa graça, fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. No ano seguinte, nasceu o bebê e, em agradecimento ao santo que lhes tinha dado esta graça, conseguido o presente do céu, puseram-lhe o nome de Nicolau. Era dotado de grande carisma e muitos dons. Com pregações alegres e consoladora na providência divina, tinha sermões empolgantes. São Nicolau de Tolentino viu em um sonho que um grande número de almas do purgatório lhe suplicavam que oferecesse orações e missas por elas. Desde então, se dedicou a oferecer muitas santas missas pelo descanso das benditas almas. Morreu em 10 de setembro de 1305 e 40 anos depois de sua morte, foi encontrado seu corpo em total estado de conservação. Na ocasião, durante os exames, começou a jorrar sangue dos seus braços e, para o espanto de todos, mesmo depois de muitos anos, os ferimentos sangravam de tempos em tempos, o que foi considerado um verdadeiro milagre. Vamos juntos rezar então a oração a São Nicolau de Tolentino. Ó Deus e Senhor, eu te peço que nas alegrias e tristezas de minha vida cotidiana, bem como na hora das provações, eu saiba recorrer ao Espírito Santo com docilidade e confiança. Animado pelo exemplo de São Nicolau de Tolentino,
alcançai-me a mais viva compaixão e a mais ardente caridade, principalmente para com as almas queridas. Amém. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. Thalita, como é que está aí o movimento agora nas nossas redes sociais? Pessoal do Brasil inteiro participando conosco, é sempre uma alegria receber as mensagens, de norte a sul do país. E agora eu leio a mensagem que a Zélia Peixoto da Silva deixou para nós. Ela pede ao Divino Pai Eterno pela irmã dela, a Selma. A Selma está com pedras no rim, na vesícula e ainda um nódulo no pâncreas. Ela vai passar por uma cirurgia e precisa das bênçãos do Pai Eterno. Então ficam aqui as nossas orações, e os nossos pedidos para que o Pai Eterno abençoe a Selma. Muito obrigada pela participação, Zélia. A Noélia Nogueira pede intercessão pela saúde dela, que precisa se curar de uma depressão. De Petrolina, em Pernambuco, a mensagem agora é da Wilzanete, que pede orações pelos familiares e amigos. E a Eliana Martins escreveu pedindo para que o Pai Eterno abra as portas de um emprego para o esposo José Eustáquio. Ela ainda pede saúde e paz a todos os familiares. Ainda dá tempo de você deixar o seu recadinho para nós. Basta acessar a nossa página no Facebook, TV Pai Eterno, ou, se você preferir, também no Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto. O seu recadinho, a sua mensagem ainda pode ser lida na nossa edição de hoje, Padre Wellington? É isso mesmo, e lembrando sempre a importância que tem o devoto para a Associação Filhos do Pai Eterno, Thalita? Porque nós estamos aí já hoje no dia 10 do mês de setembro, sempre é tempo das pessoas tomarem a decisão de fazerem parte da nossa família, não é mesmo? É isso mesmo, Padre Wellington. E para isso a gente sabe que é muito simples, Vou deixar aqui o telefone. Se você tomar a decisão de se associar neste momento, é só entrar em contato pelo 62 do DDD 3506-9800, repetindo então para você anotar, 62 o DDD 3506-9800, ou ainda você pode se associar pela internet, pelo nosso portal paieterno.com. Só colocar lá os seus dados, a sua cidade, o seu nome completo e logo mais você vai se tornar um associado e ainda vai receber mensalmente as cartinhas assinadas pelo Padre Robson de Oliveira, sempre com mensagens muito especiais. Tá certo. E agradecemos desde já o seu sim generoso, a sua disposição em colaborar com essa obra de evangelização. Agora chegou aquele momento de estarmos ligadinhos naquilo que acontece na igreja. De hoje até a próxima sexta-feira, dia 13, o Centro Cultural Missionário recebe o 5º Encontro Nacional dos Bispos Eméritos, promovido pela Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. Com foco na importância do trabalho do Bispo Emérito, o encontro levará em consideração assuntos relevantes para a vida, saúde e missão do Bispo Emérito. Além disso, fará um resgate da memória histórica da comissão e características do mundo atual. Na programação estão previstas palestras com especialistas e uma visita programada à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Os bispos também terão uma formação sobre as diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, com o secretário-geral, Dom Joel Portela. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também participará do encontro. Prosseguindo a nossa série Voz da Amazônia, que estamos transmitindo em parceria com a Repam, hoje vamos ouvir Dom Mário Antônio, bispo de Roraima e segundo vice-presidente da CNBB. Ele comenta sobre os desafios e oportunidades da Diocese de Roraima. Sobre o Sínodo para a Amazônia, ele fala das esperanças e dos caminhos que devem ser trilhados depois da Assembleia Sinodal. Vamos conferir.
A Diocese de Roraima, ela tem no momento os desafios da questão migratória. É claro que também, ao lado de ser um desafio, a migração também é uma oportunidade para que Roraima, nossas comunidades, exercitem a solidariedade, tanto com migrantes, como também com brasileiros e brasileiras necessitados. Além da questão migratória, temos lá as causas indígenas, que são bastante intensas no nosso estado de Roraima. Ao lado desses dois grandes desafios, migração e questões indígenas, são as nossas comunidades. Comunidades afastadas do grande centro da capital e dos pequenos centros dos nossos municípios. Mas também vemos nas comunidades, mesmo que pequenas, propostas e soluções para os grandes problemas da nossa Amazônia. O Sínodo é uma grande convocação para que caminhemos juntos, tenhamos um único objetivo. E estamos aí num processo de escuta das nossas comunidades. Um processo vigoroso que realmente fez vibrar as comunidades e nossa igreja na Amazônia, com preocupações com tudo aquilo que ameaça a vida do nosso povo, sobretudo dos povos indígenas, dos povos tradicionais, dos grupos mais ameaçados, tanto na zona rural como também na zona urbana. Ao mesmo tempo, o processo sinodal é sim um caminho de esperança, não porque já temos tudo respondido, mas porque queremos juntos construir novos caminhos para que as respostas sejam mais efetivas e promovam vida, justiça e paz, defesa da criação e harmonia entre todas as criaturas. A partir de agora que o Sínodo está entrando numa fase de elaboração de um instrumento de trabalho, cabe a participação das demais igrejas, dioceses, regionais do nosso Brasil, de tomar conhecimento de quais são as reflexões, as propostas e também nos apoiar, tanto agora na celebração do Sínodo, que será em outubro, quanto na execução das conclusões a partir de outubro, finalizando o Sínodo e prolongando-se as atividades que lá serão debatidas e concluídas. Cabe a nós poder oferecer ao mundo, à luz da Laudato Si, uma proposta de ecologia integral, séria, profunda, que realmente leve-nos a cuidar da criação. O Santo Padre, o Papa, nomeou presidentes delegados para a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica. Dentre eles está o brasileiro cardeal João Braz de Avis, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Também foram nomeados Dom Baltazar Henrique Cardoso, arcebispo de Mérida, na Venezuela, e Dom Pedro Ricardo Barreto Gimeno, arcebispo de Huancayo, no Peru, e vice-presidente da rede eclesial pan-amazônica. O Sínodo dos Bispos para a Amazônia acontecerá de 6 a 27 de outubro, no Vaticano. O Santo Padre, o Papa Francisco, encerra a sua 31ª viagem apostólica, que teve como destino os países de Moçambique, Madagascar e as Ilhas Maurício. Vamos conferir os últimos detalhes da programação do Papa com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno, em todo o Brasil. O Papa Francisco, peregrino de paz, encerrou no início da noite de ontem a sua 31ª viagem apostólica que o levou à capital de Maurício, Porto Luís, terceira etapa da sua viagem. Pouco antes das 9h30 da manhã, horário local, o Papa chegou a Porto Luís para uma visita de cerca de 8 horas. Tendo partido do aeroporto de Antananarivo, foram pouco mais de 2 horas de voo, 1.055 quilômetros percorridos, os mesmos quilômetros que fez retornando à capital malgache no início da noite de ontem. Na manhã de ontem, o Papa celebrou a Santa Missa no Monumento Maria Rainha da Paz, lugar que recebeu mais de 80 mil pessoas. A missa foi celebrada no dia em que a Igreja recordou a memória do bem-aventurado Desiré Laval, conhecido como o apóstolo da unidade mauriciana. Em sua homilia, o pontífice citou o amor por Cristo e pelos pobres como a marca distintiva da vida do beato francês, que morreu na ilha em 1864.
Falando dos jovens, Francisco disse que eles são a primeira missão da igreja. Na ilha, não obstante o crescimento econômico, são eles os que mais sofrem com o desemprego e a falta de perspectivas. Um futuro incerto que os descarta e obriga a conceber a sua vida à margem da sociedade, deixando-os vulneráveis e quase sem pontos de referência perante as novas formas de escravidão deste século XXI. Eis então que a missão da Igreja é convidar os jovens a encontrar a sua felicidade em Jesus. Não deixemos que nos roubem o rosto jovem da Igreja e da sociedade. Não permitamos aos mercadores de morte roubar as primícias desta terra. Após o almoço na sede do episcopado, com o vigário-geral, o secretário da Conferência Episcopal, o chanceler e outros 2 bispos da Conferência Episcopal do Oceano Índico, o Papa Francisco saudou o bispo anglicano de Maurício e cerca de 30 pessoas ligadas ao trabalho no episcopado, dirigindo-se então ao Santuário do Padre Laval, distante cerca 15 quilômetros. O Beato Laval chegou em 1841 à Ilha Maurício, dedicando-se com entusiasmo à evangelização dos negros que foram, por lei, libertados da escravidão. Durante a epidemia de cólera que atingiu o país em 1854, 57 e 62, ele construiu vários hospitais, abriu escolas primárias, construiu várias capelas para a formação espiritual e promoveu a integração social da população. Foi beatificado por São João Paulo II em 29 de abril de 1979. Antes de visitar o santuário, Francisco saudou 12 doentes e 20 familiares de toxicodependentes acolhidos na Casa A, um centro de acolhida administrado por um diácono permanente e por sua esposa. Na parte da tarde de ontem, o pontífice teve um encontro então com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Presidencial. A independência de Maurício é recente, tem apenas 51 anos, e a política é regida por um sistema democrático que, segundo o Papa, contribui para fazer do país um oásis de paz. Faço votos, disse, de que esse estilo de vida democrática possa ser cultivado e desenvolvido, contrastando, nomeadamente, todas as formas de discriminação. O Papa encorajou ainda os políticos a serem um exemplo, principalmente aos jovens, e que possam ser sempre dignos da confiança dos compatriotas. O último ato do Papa Francisco foi a bênção de algumas mudas de árvores no Palácio Presidencial que serão plantadas nas várias ilhas do país. Um projeto que deseja plantar mais de 100 mil árvores na República de Maurício. O Papa despediu-se de Maurício, retornando para Antananarivo, Madagascar, de onde partiu nesta manhã em direção de Roma, onde ele deve chegar no início da noite. A paz, o encontro com as comunidades cristãs, a reconciliação e a criação. Esses, alguns dos temas-chave desta viagem apostólica do Papa. 3 países visitados, Moçambique, Madagascar e Maurício. 3 M's. Francisco encontrou países que mudaram muito desde a visita do último pontífice, João Paulo II, e que, na época, a vocação dessas nações era puramente rural. Hoje, há grandes oportunidades, mas também novas pobrezas. O Papa demonstrou a sua alegria nesses 3 países pela ocasião de anunciar o Evangelho em uma parte do mundo rica em variedade e humanidade. Alegria pela possibilidade de encontrar esta bela terra por causa de sua gente e da sua santidade. Mas apesar de estar envolvido com a sua viagem apostólica, o pensamento do Papa foi também para as pessoas atingidas pelo furacão Dorian. Em um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, o Papa Francisco exprimiu a sua proximidade às Bahamas atingidas pelo furacão e assegura a sua oração pelas vítimas, na esperança de que a comunidade internacional responda com prontidão e eficaz assistência. O número de vítimas aumentou para 43. Bom retorno a casa, Santo Padre. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei. E o Raléu de Franca, em São Paulo, recebeu a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno no último fim de semana.
um momento de fé e adoração conduzido pelo Padre Robson de Oliveira. Confira na reportagem da Daiane Rodrigues. Somos peregrinos neste mundo, romeiros do céu, para a luz eterna. Cantando bem bonito, somos povo de Deus. Muita animação, música, pregações e testemunhos de fé são presenciados no Ralléu de Franca, em São Paulo. Em sua 32ª edição, o evento reúne fiéis católicos de várias cidades brasileiras. Realmente, o objetivo do Ralléu é evangelização. Evangelizar através da música, evangelizar através das orações, evangelizar através das pessoas que aqui vêm, né? Então, os módulos todos, módulos de evangelização. O objetivo é esse, que a pessoa passe pelo Ralléu, tenha uma experiência com Deus e volte para casa transformada, com uma vida nova. São 3 dias de festa. Em um deles é realizada a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, que já é tradição no evento. A celebração faz com que os devotos cheguem bem cedo no Parque de Exposições da cidade, para garantir um bom local. De crianças a idosos, todos se preparam para esse momento de louvor e adoração. Então, a cada ano, o povo espera a vinda da imagem peregrina, né, aqui no Ralléu. Como vocês vão ver, tanta gente que vem, que acompanha já pela televisão e que hoje, quem sabe pela primeira vez, vai ter a graça de poder ver ao vivo a imagem peregrina, não só pela televisão. Então, para o povo aqui de Franca, para as pessoas que vêm de fora, é muito importante. É como se pudesse tocar realmente no amor de Deus. Quem celebrou a Santa Missa foi o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Robson de Oliveira, que ganhou a atenção de todos ao falar sobre a importância de Deus na vida de cada cristão. Deus acima de tudo. Eu devo ter Deus em primeiro lugar na minha vida, em detrimento até mesmo do sangue. A visita da imagem peregrina é um trabalho de evangelização que representa muito para o missionário redentorista. E a gente está aqui para se alegrar e trazer a mensagem do Pai nesse tempo tão bonito. É um trabalho que está muito além daquilo que foi, tenho certeza, a expectativa humana, e agora continua levando o Evangelho pelo Brasil e até fora dele. Para os romeiros é grande a emoção de poder participar dessa grandiosa festa e receber este ícone sagrado. A gente é uma bênção de Deus, né? O Pai Eterno para a gente, né? Tudo que eu peço para o Pai Eterno, proteger minha família. A hora que eu deito, a hora que eu levanto, porque a gente sem o Pai Eterno, a gente não é nada dessa vida. E adoro o Pai Eterno, agora muito já foi lá em Trindade. Principalmente para aqueles que receberam alguma bênção. Eu tive um acidente, acordei um dia, né, que eu fiquei em coma e, né, depois eu fiquei 3 anos e 8 meses internado no hospital, sem sair de lá. Recebi uma bênção e estou aqui na glória do Senhor. São momentos como a visita da imagem peregrina que faz com que muitos cristãos voltem para casa renovados e dispostos a testemunhar o amor do Pai. No céu, glórias ao Divino Pai Eterno. Momento de bênção e de graça na querida cidade de Franca. Nós temos a certeza de que também foi uma felicidade para o povo do Ralléu acolher a imagem do Pai Eterno, a presença do Padre Robson. Para critério de informação, nesse dia, naquele sábado da visita da imagem, foram batidas todas as expectativas. Tudo que o Ralléu tinha ali para disponibilizar em alimentação, para vendas, para até domingo, porque o evento acontecia até domingo, foi esgotado no sábado, por conta da presença ali da imagem do Pai Eterno. Thalita, o povo de São Paulo, ali da região de Franca, é muito devoto do Pai Eterno, mas eu tenho certeza que essa fé e essa vontade de manifestar o amor ao Pai Eterno também se espalha por todo o Brasil e a gente sente isso aí nos nossos comentários, não é mesmo? Com certeza, Padre Wellington. Um comentário que eu vou ler agora foi postado lá em Natal, no Rio Grande do Norte, há pouco mais de 10 minutos, nosso programa já tinha começado. É o Lucas Medeiros que escreveu aqui para nós.
Minha mãe está assistindo o programa e não sabe usar as redes sociais e me pediu para dizer que está vendo o programa Pai Eterno e que está tudo muito lindo. Manda um beijo para ela. Fica aqui então o nosso beijo para sua mãe, Lucas. Um beijo para a dona Maria Gomes de Natal, no Rio Grande do Norte. E ela ainda pediu para o Lucas escrever aqui para a gente. O Pai é nosso caminho, ele está sempre conosco. Quando pedir um conselho, peça sempre ao Pai que Ele te ouvirá em oração. Mensagem muito especial que nós recebemos aqui. Muito obrigada pela participação, Lucas. Sim? Thalita, o Lucas é fotógrafo e ele esteve aqui na festa de Trindade registrando momentos como Palavra do Pai, momentos da procissão, registrando a fé dos romeiros. E a dona Maria Gomes, ela acorda todos os dias, já liga a TV na TV Pai Eterno, e o Lucas escuta já do quarto a nossa voz, a voz do Padre Robson, porque a dona Maria Gomes está sempre ligadinha aqui conosco na TV das Bênçãos do Pai. Telespectadora mais que especial, né, Padre Hélio? Isso sempre mesmo. Uma alegria para nós receber, né, e contar aí com a sua participação, Lucas e a dona Maria. Muito obrigada pela mensagem, por ter estado conosco, né, em Trindade. A outra mensagem aqui é da dona Marilene Pompermayer, que pede ao Divino Pai Eterno que rogue por ela e por toda a família. Ela pede ainda pelos trabalhos do filho Diego e pela cura da depressão do esposo. A próxima mensagem do João Gomes Batista, que disse que assiste nosso programa todos os dias. E ele fala aqui, olha só, Padre Wellington e Thalita, se Deus quiser, dia 20 de setembro, estarei aí para assistir às missas e rever todos vocês. Deixa aqui um abraço para nós, um grande abraço para você, seu João. E a gente espera você aqui em Trindade para participar das missas, das celebrações conosco no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Almira Nascimento pede oração pela libertação dos vícios dos filhos. E a Sueli Bittencourt pede orações pela família e principalmente pela saúde física, mental e espiritual do irmão, que se chama Silvio. Ela disse aqui que ele precisa ser libertado da ansiedade e da depressão. Ela pede ainda por todos nós aqui da TV Pai Eterno e pelo Padre Robson, para que o Pai Eterno dê forças no caminhar da evangelização. Hoje, Padre Wellington, muitas mensagens nós estamos recebendo, estou percebendo aqui, gente pedindo pela libertação e pela cura da depressão. Um mal aí, né, que atinge milhares de famílias em todo o nosso país, e ficam aqui as nossas orações para essas pessoas. E hoje é o dia de combate ao suicídio, combate a essas mazelas que muitas pessoas pensam ser a solução para um caminho da vida. Então, nesse dia de combate a essa mazela que é o suicídio, essa dificuldade na vida de tantas famílias, nós pedimos ao Pai Eterno que também cure os corações, que dê sentido à vida das pessoas, a fim de que nesse setembro amarelo, esse mês de preservação da vida, de valorização da vida, as pessoas reconheçam o amor do Pai. A festa paroquial da Igreja Matriz de Trindade se encerrou nesse fim de semana. A nossa equipe acompanhou tudo de perto, desde a procissão até a confraternização dos devotos na animada quermesse. Veja agora na reportagem. A festa da paróquia do Divino Pai Eterno terminou com uma linda procissão que saiu da Igreja Santa Luzia em direção ao Santuário Matriz do Divino Pai Eterno. Alimenta-se em graça e oração. Milhares de pessoas acompanharam a procissão como uma demonstração de fé e amor. Cada um aqui veio adorar ao Pai Eterno. Tudo como forma de agradecer, pedir ou louvar. A procissão é uma penitência, é uma caminhada. Assim como o povo de Deus caminhou, nós também caminhamos, pedindo perdão de nossos pecados e depois louvando e bendizendo o Senhor que está presente no meio de nós. Depois da procissão, uma grande missa campal foi celebrada na Praça da Igreja Matriz, momento de fé em que os filhos do Pai Eterno foram convidados a ter um encontro mais íntimo com Deus. Festa de amor e devoção ao Divino Pai Eterno. Veja bem que a festa de Trindade, né, é
com final de junho para começo de julho. Aquela grande multidão, você que já participou, participa conosco todo ano, né? A festa do Divino Pai Eterno, a tradicional festa do Divino Pai Eterno. E como nesse tempo da festa de Trindade, os paroquianos mesmo estão trabalhando, acolhendo aqueles que vêm de fora, estão lutando aí para manter a cidade organizada. Então a gente decidiu fazer a festa paroquial, que é também a mesma festa do Divino Pai Eterno, só que agora para aqueles que estavam trabalhando, conviverem e rezarem juntos. A festa da Paróquia Divino Pai Eterno começou no último dia 30 e terminou neste domingo, com o tema Muitos Membros, Um Só Corpo. Uma festa para os devotos do Pai participarem em família. Festa familiar que a igreja deve oferecer, uma festa onde todos possam se achegar, crianças, jovens, pais, mães de família, aqueles que lutam contra seus vícios, suas dificuldades, aqueles que vêm para agradecer a Deus, enfim, é um momento de confraternização. E depois da celebração, foi a hora da tradicional quermesse. Veja que ontem, todos os dias, com bingo, brincadeiras, confraternização, a gente primeiramente vai na igreja, reza a devoção ao Pai Eterno e depois faz essa grande convivência. Ler a Bíblia é um ato que precisa ser diário na vida do todo cristão. Com a modernidade e as novas tecnologias, a sociedade, principalmente os jovens, tem encontrado no celular essa praticidade para estarem mais próximos da palavra de Deus. Acompanhe agora na reportagem especial. O mês de setembro é muito especial. Estamos no mês da Bíblia. A Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo. Jovens, adultos e idosos sempre recorrem à leitura como forma de aprendizado e fortalecimento da fé. Acho que a Bíblia, para nós todos, é como se fosse um manual, né, da nossa vida. É lá que a gente encontra o que a gente deve fazer, os ensinamentos de Deus, é lá que a gente encontra realmente isso. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, dos 7 bilhões de habitantes no planeta, 6 bilhões de pessoas têm acesso a um aparelho celular. Isso mostrou o quanto a tecnologia mudou o nosso cotidiano, trazendo novas formas de entrar em contato com a palavra de Deus. Já há muito tempo o celular ele é um local onde principalmente a juventude encontra aí os seus amigos, sua vida social e virtual. E o Papa Francisco, que também a igreja, tem incentivado muito para que o ambiente da internet e do celular possa ser um ambiente também para que nós, a igreja, se façamos presentes. Como tudo na vida evolui, né? Ficou moderno. E hoje a Bíblia não poderia ser diferente. A Bíblia tem como sim ser moderna, apesar de tanto tempo que ela existe, né? E para os jovens isso é muito importante. Principalmente o jovem, ele está muito conectado sempre. Está sempre com o celular na mão, o celular no bolso. Então, acho que a Bíblia ter entrado também nessa modernidade ajudou muito o jovem a ter mais contato com a palavra de Deus. Hoje em dia, pelo celular, a gente realiza diversas tarefas. Sem dúvida nenhuma, ele veio para facilitar nossa rotina. Assim como a Juliane, a Luciane aproveita essa praticidade. No celular, você ter a oportunidade de ter um meio para você estar mais junto, ter um contato maior com a leitura do dia, seja um evangelho ou qualquer outra leitura da Bíblia. É muito legal porque é prático, você está indo para a faculdade, está indo ao trabalho, seja no carro, seja no ônibus, você pode estar lá, pegar, abrir, fazer sua leitura e até mesmo fazer a sua meditação no caminho para o seu trabalho, para a sua faculdade. Minha vida é muito corrida. Então, nem sempre eu tenho um tempo grande para sentar e procurar as coisas na Bíblia. Mas, geralmente, por exemplo, se eu tenho um pequeno tempo, eu sempre estou com o celular ali. Então, um pequeno tempo que eu tenho, eu já pego o celular, consigo fazer a leitura do dia, refletir um pouco sobre o Evangelho. No caso do professor João Lucas, buscar formas de manter viva a palavra de Deus no seu dia a dia o transformou como cidadão. Então, com o aplicativo de celular, eu me aproximei mais e passei a utilizar mais, né? Então, a ler mais a Bíblia, não só a Bíblia, mas orações que eu nem conhecia, eu passei a conhecer através de aplicativos, site. Então, depois que eu conheci, eu passei a ler mais.
É isso aí, é um momento abençoado sempre o contato e o encontro com a palavra de Deus. E o Frei Fernando já está aqui no estúdio do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso momento de oração, o nosso momento de conhecimento, de tomar o Santo Café com o Frei Fernando, trazendo um pouco mais do seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Agora vamos para um rápido intervalo. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia aqui na TV das Bênçãos do Pai, chegando aquele momento abençoado e tão esperado do nosso programa. Já estava com saudade, viu, de tomar com você o nosso Santo Café de hoje. Olha que beleza, gente. Eu brinco e gosto sempre de dizer, o nosso café é de verdade, viu, Frei? Mas que bom podermos, mais uma vez, mais uma terça-feira, nos reunirmos ao redor da mesa, esse lugar de partilha, não só do alimento, mas também do conhecimento. Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro. Acertei o nome completo? Acertou. Frei Fernando, bem-vindo, que alegria. Obrigado. Mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa, dizer da felicidade dos nossos telespectadores de poder ouvi-lo e de poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Se estiver ajudando, né? Está ajudando muito, você pode ter certeza disso, viu, Frei? Agora eu quero convidar o senhor, enquanto a gente toma o nosso café aqui, para acompanhar uma matéria que foi feita pela equipe do nosso programa sobre os jovens conectados, na verdade. É um vídeo que foi preparado por esse grupo que atua em todo o Brasil, os Jovens Conectados, para o mês da Bíblia. Vamos acompanhar. Dedicado à Bíblia, o mês de setembro traz uma reflexão sobre a vivência das Sagradas Escrituras. A equipe de comunicação da Pastoral Juvenil da CNBB decidiu tratar o tema. Nós pensamos da seguinte forma, certo? Quando o jovem ele tem uma experiência mesmo com o amor de Deus, ele é tocado pela primeira vez pelo amor de Deus, né? Ele sente a necessidade de ter esse contato mais próximo, né? E qual é a forma que nós temos um contato com Deus mais próximo? A palavra de Deus. E por meio de uma série de 4 episódios, que todos terão acesso pela internet, a equipe produziu um material para levar aos cristãos a reflexão da palavra de Deus. A fim de despertar e promover as sementes do verbo já presentes no coração de cada jovem que acredita e se empenha pela construção do reino de Deus. O tema é bem claro: Jovens, eu te escrevi. Durante todas as semanas do mês de setembro, um capítulo será divulgado na internet. É muito fácil você acompanhar, pode ser pelo seu computador, pelo seu tablet, ou como eu estou fazendo agora, através do aparelho celular. O primeiro já está no ar e toda terça-feira do mês de setembro, às 19 horas, em todas as redes sociais, você busca lá, Jovens Conectados. O vídeo vai estar disponível para que você jovem, você adulto, você senhor, senhora, todos nós sejamos impactados pelo amor, pela beleza que é a palavra de Deus. Os Jovens Conectados é um grupo ligado à Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. E como forma de incentivar a produção, todos os meses eles vão trabalhar uma temática diferente. Já em outubro, nós vamos vir junto com a igreja no mês missionário. Olha, se prepare,
porque nós vamos vir com a campanha muito interessante sobre a missão jovem. É o Jovem em Missão na Amazônia. Tá certo. E para poder tratar sobre o tema do mês da Bíblia, sobre a primeira carta de João, nós vamos conversar aqui com o Frei Fernando. Frei, já entrando no tema de uma forma bem didática, que o senhor já tem como propriedade para nos apresentar, por que o senhor imagina, ou se existe uma justificativa, que a igreja escolheu a carta de João para esse mês? Eu estou imaginando, não li propriamente. Eu também não encontrei uma justificativa. Mas o costume é que cada ano se escolha um dos livros. Certo. Do Antigo e do Novo. Geralmente são revezados. Certo. Né? A ideia é por causa do tema da carta. Né? A primeira carta de João, praticamente, ela vai ao lado do Evangelho de João. Eles são contemporâneos na publicação, os dois livros. E esta carta é como que a aplicação do Evangelho na vida dos membros da igreja de Éfeso e de todas as igrejas joaninas. E ela trata praticamente da mesma questão, que é a revelação de Jesus, Filho de Deus. A vivência dessa revelação. Qual é a relação dos leitores e ouvintes do Evangelho de João com Jesus, Filho de Deus? Tanto que o enfoque insiste sobre o mistério da filiação divina de Jesus, o mistério da sua encarnação e da eficiência do seu sangue redentor. Então, esses temas perduram, são do Evangelho e na carta vão juntos. Tá? Então, é a vivência do conhecimento de Cristo que a carta tem preocupação. Então, a carta é a aplicação do Evangelho. Ora, no tempo presente, o tema que a CNBB escolheu foi para que nele nossos povos tenham vida. É um versículo? Um versículo. Não é um versículo, é um tema que foi tirado, assim? Inspirado do texto da carta. Certo. Por quê? Porque a Conferência dos Bispos, com o meio da Bíblia, de algum modo, prepara a Igreja do Brasil para comungar com o Sínodo da Amazônia. Ora, a grande preocupação do Sínodo da Amazônia é a vida, o dom da vida do planeta e da vida das nações que vivem na Amazônia. São centenas de nações, de povos que vivem da Amazônia e na Amazônia. Então, o tema é calcado na carta, mas preparando a igreja para celebrar em comunhão com o Santo Padre o grande sínodo que vai se tratar da questão amazônica. Tá? Certo. Agora, a primeira carta de São João, porque o Evangelho de João, e o senhor dizia que são os mesmos autores, né? São os mesmos autores. A carta seria uma explicação do Evangelho. Exposição, um comentário, né? Aplicação. E aí a gente observa o seguinte, o Evangelho de João ele tem características muito próprias, né? Que diferem dos sinóticos. O que a gente poderia destacar e qual que seria o melhor meio da gente compreender a primeira carta de São João? Porque existe um jeito muito rebuscado, né, de João escrever, pois né? O melhor meio seria a carta ela é uma carta bastante pedagógica, 3 partes, 3 temas, cada um dos temas dividido em 2 ou 3 partes. Então, para o leitor desacostumado, ou mesmo o leitor que já está acostumado, não é tão difícil, porque os temas se repetem. Certo? Quer dizer, os 3 itens, a preocupação. Então, por exemplo, o primeiro tema é a luz. Vós sois a luz. Depois, o segundo tema está enfocado na verdade e na vida. E a conclusão, a aplicação no ministério do perdão e no ministério e na vida em comunhão dos fiéis. Então, quer dizer, esses temas, eles são expostos, de algum modo,
calcados no conhecimento de Jesus, Filho de Deus, encarnado, verdade presente, é verdade, né? Caminho, verdade e vida para a igreja. O senhor nota que, às vezes, observando, e a minha pergunta aqui é justamente para a gente encontrar o caminho do discernimento. Sim. São 3 temas. Sim. É uma carta que está bem dividida, mas esses temas, eles estão bem amarrados no texto? São João, ele é didático nesse sentido? Não, na carta ele é feliz, se comunicar? ele vai passando de um para o outro, né? Porque a gente sente em alguns momentos da escritura algumas quebras, né? Tem quebras, desordens. Certo. No caso aí da carta, ela é bastante ordenada, né? Tem sempre o estribilho é filhinhos, né? Filhinhos ou amados, né? Que é típico de João, de chamar os destinatários de filhinhos, né? Isso nos lembra um pouco a ancianidade do autor tradicional, que é o evangelista João, o discípulo amado. Então a carta sempre recupera de novo essa relação. Agora, para quem que João escreve? Porque existe um propósito, né? Para quem João escreve? As cartas de João faz parte do conjunto das cartas chamadas católicas, né? Portanto, cartas destinadas para toda a igreja. As igrejas destinatárias das obras de João são as mesmas que estão citadas no Apocalipse, na abertura do Apocalipse. São as 7 igrejas ou as 7 comunidades eclesiais da Ásia que estavam diretamente ligadas com a sede de João. A sede de João, depois da Primeira Guerra Judaica, foi a cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, no Império Romano. Então Éfeso era uma cidade santuário, cidade também de muitas escolas, de grande expansão do pensamento grego. Então, Éfeso era o centro de radiação do Evangelho para várias comunidades em volta, que são aquelas 7 igrejas citadas no Apocalipse. Então, elas são as primeiras destinatárias da carta. E depois toda a igreja, né? Mas inicialmente a carta foi escrita para as comunidades, que a gente chama de comunidades joaninas, que são 7 comunidades, a começar com Éfeso. Agora, um versículo que a CNBB colocou como lema na conclusão do texto, né? Que fala do amor, né? Nós amamos porque ele nos amou por primeiro, né? Esse aí é o grande tema de toda a obra de João, né? Não fomos nós que amamos, o Senhor é que nos amou primeiro. A iniciativa é de Deus. É de Deus. Deus é que nos amou por primeiro e por isso nos deu o seu Filho, né? E não basta conhecer o Filho, é preciso ser seu discípulo, praticar o seu mandamento, né? Então é uma carta que sintetiza a compreensão de Jesus. A carta saiu por volta do ano 95, contemporânea ao Evangelho. Então significa, nessa altura da história, nós estamos na 2ª geração de fiéis. 2ª geração. Então significa, os apóstolos praticamente já estão todos mortos, a não ser João. Então a igreja precisa de uma nova disposição de se pôr a acolher o Evangelho e a viver em igreja. Então a carta tem esse papel. Manter a vitalidade e a animação da pertença à igreja e a Cristo. Agora é interessante porque depois da passagem do martírio dos primeiros apóstolos, a gente vê que João não é o único que não sofre o martírio. Assim, pelo menos na tradição continuada na igreja, João teria vivido até o final do século, né? Certo. E de fato há alusões interessantes, não só da tradição, mas da própria Escritura, porque o apêndice acrescentado ao Evangelho de João para concluí-lo fala: se eu quero que ele fique, tu me segue. Jesus falando com Pedro. Certo. Né? E aí houve até aquela lenda que João não morreria, ele ficaria vivo até a volta do Senhor, porque a questão do fim dos tempos ainda não era bem precisa ou não estava praticamente definida e amadurecida
na doutrina e na catequese da igreja. Agora é interessante porque, João, o senhor observa que, por exemplo, o porquê que João escreve. Por que João escreve? João escreve para que a igreja continue, mas ao mesmo tempo ele tem algumas influências, né? E eu acho que é importante a gente destacar para quem está em casa quais são essas influências decisivas na vida do autor que o levam a conceber o texto daquele jeito. Sim, é o andar da igreja, a preocupação pela igreja, né? Ora, os últimos decênios do primeiro século, a igreja começou a enfrentar as dificuldades internas, as fragilidades internas, como é comum em qualquer comunidade eclesial, e as dificuldades externas. Externas era principalmente a oposição, ou vamos dizer, o fechamento, seja do judaísmo, seja do império, para o anúncio do evangelho. Então são dificuldades externas. Significa perseguição, oposição, fechamento. As internas é aquelas dificuldades internas de todos os tempos. A fragilidade, seja dos fiéis e dos pastores, né? Os choques, as diferenças, né? Então, isso a gente pode notar nas outras duas cartas de João, que são 2 bilhetes, a primeira e a segunda e terceira João, que nos dá um espelho da vivência das comunidades. Certo. E essa vivência também que dava dificuldade estão presentes também nas 7 cartas que estão no Apocalipse, que também alude às dificuldades internas. Então o que a carta quer recuperar ou salvaguardar? A igreja está no mundo como luz, né? Ela vive a verdade, e ela está a serviço do perdão. Então são temas, e o perdão está calcado no grande mandamento, que é em João que enfoca o mandamento novo, e é aquele que está bem visto, que nós podemos ver tranquilamente na Quinta-feira Santa, no Evangelho do Lava-Pés, né? O mandamento do amor, cujo modelo e mestre é o próprio Senhor, né? Eu, sendo vosso mestre e Senhor, vos lavei o pé, né? Então, um amor serviçal, um amor generoso, né? Que é a preocupação propriamente da carta. Certo. Agora, estou aqui recebendo alguns comentários, né? Enquanto o senhor está dizendo, eu queria até pedir para a Thalita se tem alguma reação, alguma realidade que é específica desse nosso momento aqui aí nas redes sociais. Dá um jeitinho de passar para a gente já, Thalita, para a gente poder ter esse feedback, né? Eu tenho certeza, e aqui eu recebo muita gente pedindo aqui para que o Frei volte, é bom ouvi-lo, é bom escutar o senhor falar. E interessante porque, Thalita, eu estou aqui com o WhatsApp aberto e o Padre Robson está me falando que o Frei Fernando foi professor dele no IFTEG. Ele diz, grande intelectual, orgânico e também um grande homem espiritual. Ficamos muito gratos de ele estar novamente conosco na TV Pai Eterno. Aprendi a gostar mais de São Paulo Apóstolo, Frei. Padre Robson dizendo, pelo modo com que o senhor explica as coisas. E da mesma forma os livros sapienciais. Tanto que a monografia do Padre Robson em teologia foi sobre São Paulo. Foi. A lei e a liberdade em São Paulo. O senhor se lembra? Estou lembrado. Eu vou perguntar, assim, faz parte. Eu guardo bem os alunos. O senhor guarda? Ainda bem. Eu não vou perguntar de mim porque eu estou aqui, mas eu quero perguntar. O Padre Robson era um bom aluno, Frei? Bom aluno. Ele deve estar nos assistindo. A classe dele era uma classe numerosa, né? Tinha muitas religiosas, né? Então era uma classe bem interessante. Zenaide, a Mazé e outras, uma irmã dominicana, irmã Séria e companhia, e vários frades também. Era um grupo bem numeroso, significativo e numeroso. O senhor tem uma ideia de quantas turmas, de quantos alunos o senhor já teve? Bem, eu leciono no IFTEG desde o começo. Certo. Começamos em 81. Alguns anos deixei por causa do serviço da ordem. Mas
É um bom no grupo aí, nós já estamos há quase 30 e tantos anos, né? Então, praticamente, eu lecionava o Antigo Testamento, Novo Testamento, aí ficava assim, né? Tem um bom grupo de alunos. Aqui do clero de Goiânia, de vocês, capuchinhos, né? É um bom, não é um saberia bom número, dizer, né? Mas eu sei que são mais de 96 padres ordenados que foram meus alunos. Porque eu leciono também, sempre lecionei no Arquidiocesano, né? Então também lá a gente tem um bom grupinho de ex-alunos. Ah, isso mesmo, tá certo. Frei Fernando, que bom que o senhor que esteja dando tá aqui conosco, né? E Thalita, você deu tempo de você olhar aí como é que tá as participações, esse momento. Eu acho muito importante tratar sobre a Bíblia, afinal de contas, nós estamos em setembro, é o mês da Bíblia. A palavra de Deus deve estar sempre em meio às nossas preces, em meio às nossas orações, não é mesmo? É isso mesmo, Padre Wellington. Muitas participações a todo momento chegando aqui para nós. Gente falando sobre a fé, né, a devoção ao Pai Eterno, a importância das orações, a importância de acompanhar aí as leituras da Bíblia, né? A gente recebe muita participação falando, Padre Wellington, da importância de como é bom escutar o Evangelho aqui todos os dias no programa Pai Eterno, a meditação que o senhor faz. Então, fica aí essa importância, essa ajuda, né, que o programa Pai Eterno leva a tantas famílias, que é a palavra de Deus e a intercessão do Pai Eterno para todas elas. Aqui nós estamos recebendo muitas mensagens de gente que está assistindo o programa e pedindo a intercessão do Pai Eterno pela saúde, pela família, por alguém que está nos hospitais, né, com algum tipo de tratamento. Então, muita gente do Brasil inteiro participando conosco e falando realmente da importância da oração, da fé, da devoção ao Pai Eterno. De fato, a Bíblia é um caminho seguro para a gente poder compreender a vontade de Deus e alcançar o coração do Pai Eterno. Por isso que nós estamos aqui com o Frei Fernando. Frei, esse momento de rezar a Bíblia no mês de setembro, é claro que se a gente puder, e é uma orientação, acho que até da própria igreja, que a pessoa tenha sempre uma intimidade com a palavra, né? Sim. Nós já falamos isso em outros momentos, mas eu queria que o senhor retomasse. De fato, o melhor modo de lidar com a Bíblia é, de fato, a leitura e a audição, né? A igreja é uma leitora atenta da palavra, quer dizer, ela assídua. Então, quanto mais aprendermos a inserir a Sagrada Escritura nos nossos momentos orantes, sejam particulares, pessoais, sejam aqueles comunitários, só tem a enriquecer a vida de oração, a devoção, né? Porque todos os grandes mistérios da devoção cristã, no caso aqui o Divino Pai Eterno, então não tem melhor lugar para poder entendermos essa nossa relação do que a Sagrada Escritura. Verdade. Então o uso da Sagrada Escritura não é uma questão de decorar, né? Não, é uma questão de ouvir para dar lastro, resistência às coisas que cremos, às coisas que celebramos e oramos. A Escritura tem esse papel. E a igreja oferece muitos métodos até de leitura, de conhecimento, de aprofundamento. A igreja do Brasil, né? É riquíssima no sentido de pastoral bíblica, né? Desde o Concílio Vaticano II houve um empenho constante dos pastores da igreja para o conhecimento, divulgação, escola sobre a Sagrada Escritura. Não poucos empenhos pastorais, além do meio da Bíblia, foram tomados pela igreja para que os fiéis acessem a Escritura, aprendam a Escritura, se familiarizem com ela. Porque a melhor escola é essa, familiarização. Por isso, esta questão da pastoral juvenil é bem importante, porque aproveita, ali no celular você vai se tornando familiar. Isso ajuda muito. E sem contar que as pessoas que estão interessadas em conhecer
vão tendo e não vão perdendo as desculpas, né? Porque a gente às vezes dá muita desculpa de não ter tempo, etc e tal, mas eu já noto que o próprio jovem ele vai fazendo o seu tempo de acordo com aquilo que ele elenca como prioridade. Eu lembro quando eu morava na Nova Vila, no seminário de filosofia, e pegava o ônibus para o IFTEG, dentro do ônibus me impressionava, por exemplo, a quantidade de jovens que às vezes estavam com o terço na mão ou com um aplicativo, às vezes lendo a leitura do dia. E na direção espiritual eu já encontrei várias pessoas que nos procuram e falam, não, padre, eu procuro ler a palavra de Deus para aquele dia, mantendo uma sintonia até com a liturgia, né? Que a nossa liturgia é muito rica, no mínimo 3 leituras, né, são dispostas para a nossa meditação diária. Então, diante disso, eu faço uma pergunta aqui. Diante dessa proposta, a Carta de São João, os temas, o autor, o propósito da igreja, a ligação com a vida e o amor, qual o tipo de reflexão que o telespectador que está em casa, Frei, deve fazer com esse tema para esse mês? Carta de São João, desde o mais simples ao mais douto, todos nós devemos levar alguma coisa de bom dessa carta para a vida, né? Eu sugeriria o prólogo da carta. O prólogo da carta é interessantíssimo, porque São João fala o prólogo é rápido, é o capítulo 1 da carta, então tem uma fala interessante. O que nós ouvimos e vimos com nossos olhos, contemplamos, nossas mãos apalparam do verbo da vida. Nós a vimos e dela vos damos testemunho. Então, quer dizer, o apóstolo está escrevendo de uma experiência, de uma vivência com Jesus ressuscitado, o verbo da vida, que vimos, contemplamos, apalpamos. Então a carta quer recuperar essa capacidade de relação íntima e plena com Jesus. Com Jesus presente na comunidade dos fiéis. E para que estejais sempre em comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E isto vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Quer dizer, a alegria da igreja é manutenção desse espírito. Então o mês da Bíblia todo quer ser sempre isso, né? Manutenção do conhecimento e da relação testemunhal com Jesus vivo, presente no meio da igreja. Certo. Então, Frei, esse é o grande tema. Eu assim, eu acho que se a gente pudesse, a gente poderia observar os capítulos, observar a riqueza da densidade da carta. São quantos capítulos a carta comum? São 4 capítulos. 4 capítulos. E são 3 partes, né? E elas se coordenam. Um tema também que é muito aparente, que está calcado no batismo, os testemunhas são 3. O Espírito, a água e o sangue. As 3, quer dizer, para dizer assim que todo o testemunho do viver cristão remete ao batismo. O sangue que nos redimiu, o Espírito que nos santifica e a água que nos lavou. Então isso também é interessante. O Espírito, a água e o sangue. A água e o sangue. São características que a gente vai guardando, né? Sim, e que são típicas de João, tanto no Evangelho como na carta. Eu sempre tive uma curiosidade, isso é muito pessoal. Por conta, eu fiquei muito impressionado pela história da prisão de João, do cárcere em Pátimos, dos sofrimentos que ele foi somatizando na sua carne. Esses sofrimentos, essas dores, a gente pode encontrá-los nas linhas de João, por exemplo, quando a gente observa outros escritos, e aí não especificamente estou tratando da primeira carta, né? Em si não, porque as cartas, o foco não é como São Paulo. Né? São Paulo se põe dentro das cartas. Ele fala dele muito, né? Fala dele, do sofrimento, da prisão, das marcas do Evangelho. São João não. São João
Porque tem uma igreja envolvida e ele está inteiramente envolvido pela comunidade de Éfeso e pelas preocupações com as outras igrejas ali em volta. Então, vamos dizer, São João já desafia direto o que a igreja tem de comunhão com Cristo e de adesão a Ele por causa do batismo, e isso é bastante. Então ele não foca praticamente, vamos dizer, a problemática pessoal. Depois temos que lembrar, se essa carta aí da década de 90 para 100, então é claro, João agora já está extremamente limitado, como diz os apócrifos, né? Que era um velhinho que trazia ele assentado, carregava ele nos ombros, punha lá no meio da comunidade. Ele só tinha 3 palavras para a comunidade e guardavam ele de novo até o seu falecimento, diz o apóstolo. O que ele falava? Amai-vos uns aos outros, filhinhos. E terminava. E que é a síntese da carta, né? Nossa, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Frei, parece que tem uma participação especial com relação assim, ao nosso bate-papo, ao nosso Santo Café. Thalita, como é que tá aí? Tem alguém já sentindo, digamos assim, nos devolvendo tudo isso que nós estamos recebendo em profusão do Frei Fernando? Exatamente, Padre Wellington. Olha só, a mensagem foi postada agora há pouco, já durante o Santo Café, da Ana Vencioné, que ela não deixou aqui de onde é, mas disse: Padre Wellington, que bom que vocês estão falando sobre a carta de João. Nós estamos refletindo sobre ele no grupo de reflexão nosso, imagino que seja da paróquia, e era pouco conhecida, né, a carta de João. Ela fala aqui que agora é de melhor entendimento como eram as comunidades da época e agora como vivem nossas comunidades, né, Padre Wellington? Então aí, o programa Pai Eterno ajudando até as reflexões nas paróquias por todo o Brasil, porque a carta de João ainda deixava algumas dúvidas, não é mesmo? Isso mesmo, e para você ter uma ideia, você está recebendo aí, eu também estou vendo aqui, a Maria Márcia Ferreira, ela diz, a minha madrinha diz aqui, ó, gosto muito do Frei Fernando, da maneira dele falar e explicar, está de parabéns a participação, no grupo dos redentoristas também, o pessoal está assistindo e está dizendo como é bom ouvir o Frei Fernando falar, a Berta Lúcia também acompanhando o nosso Santo Café, admirando a facilidade com que o Frei Fernando navega na Palavra de Deus. Vocês não viram nada, gente. Eu tive a graça e a oportunidade de ter aula com o Frei Fernando e eu acho que é sempre uma dádiva ouvi-lo. O Newton de Paula, lá de Niquelândia, também acompanhando esse momento e dizendo da alegria de entender mais sobre a carta de São João. Frei, se a gente pudesse, e eu acho que esse é um clamor das pessoas, ouvir as dúvidas do povo do Brasil e dialogar com eles diante daquilo que a riqueza da palavra de Deus tem, nós seríamos como aquele versículo da Escritura que diz que nós tiraríamos coisas novas e antigas todos os dias para o povo de Deus. A Sagrada Escritura tem esse papel, tem essa natureza, né? É de fato um baú cheio de tesouros. E eu espero que o senhor também esteja satisfeito. Nós ficamos muito satisfeitos em dizer para o senhor assim que, em nome do Padre Robson, ele que já se manifestou aqui nas redes sociais, talvez ele já chegou aqui na sede da TV, porque ele queria vê-lo, mas nós já agradecemos ao senhor a oportunidade de ceder um pouco do seu tempo lá na paróquia, no magistério, nas faculdades, para poder estar aqui conosco. Afinal de contas, não deixa de ser um magistério também, porque o senhor está falando para uma turma muito grande, que é um Brasil todo de audiência, que está conosco nesse horário do programa Pai Eterno. Frei, Deus lhe pague, viu? Precisando, né? E nós precisamos, Frei, e muito, viu? Fiquem quietinho aqui, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno ao vivo para todo o Brasil, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia aqui na TV das Bênçãos do Pai. Quero aproveitar agora esse momento do nosso programa, o nosso terceiro bloco, para começar mandando um abraço para um amigo muito querido da cidade de Pires do Rio, aqui no estado de Goiás, o Paulinho Rolfe. Ele é diretor da Rádio Legal FM. Forte abraço, Paulinho, para você e para toda a sua família. E ele, conversando comigo no dia de ontem, na hora do almoço, falava dos seus pais que acompanham o nosso programa lá da cidade, agora eu me esqueci o nome da cidade, mas é no sul do país, na região de Santa Catarina. O seu Almário Rolfe e Livale Maria Rolfe, os pais do Paulinho. Então, forte abraço ao seu Almário e à dona Livale, que estão ligadinhos no nosso programa Pai Eterno. Devotos de todo o Brasil se reuniram em mais um fim de semana em Trindade. Na capital da fé de Goiás, eles participaram do Palavra do Pai e se divertiram no Romaria Sertaneja. Confira na reportagem. O fim de semana em Trindade, capital da fé de Goiás, começou de um jeito especial. Logo no sábado de manhã, o padre Robson de Oliveira apresentou o Palavra do Pai. Aqui na Palavra de Deus em São Tiago, nós vamos conseguir perceber como nós somos pequenos diante da grandeza do Senhor e como atitudes que nós temos em nossa vida podem nos denunciar como pessoas verdadeiras ou pessoas falsas. Devotos do Brasil inteiro se emocionam e aprendem. Pessoas como Antônio, que aproveitou o feriado nacional e veio de Itápolis, no interior de São Paulo, para participar deste momento de adoração e louvor ao Pai Eterno. É um momento muito grandioso. A gente vem participar, vem de longe, com muita fé e esperança de voltar mais valorizada e mais fé. O amor do Pai foi o que trouxe todas essas pessoas a este momento de intimidade com Deus. As palavras do padre Robson de Oliveira servem de consolo e esperança aos que participam deste momento único de fé e amor. Momento único, é um prazer muito grande estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho e as duas vezes eu recebi graças. O padre Robson, ele é um ser humano assim, inspirado por Deus, né? Porque o que ele fala é uma coisa muito, sabe, a gente não tem como explicar, né? E quando ele fala na palestra, a gente quer ficar até o fim e ouvir mais ainda, porque é uma pessoa, um servo de Deus muito sábio, né? A gente tem isso com a gente, porque a gente é muito católico, e ele passa a mensagem do fundo do coração, da alma. Então, isso é muito importante. Por esse motivo que a gente é devoto, fiel aos Divino Pai Eterno. Cada pessoa que passa por aqui sai renovada na fé e com o coração cheio do Espírito Santo. Durante a conversa de hoje, o padre convidou os devotos a refletirem sobre a sabedoria. Sabedoria é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. É uma busca que nós, cristãos, e todos devem fazer na vida. É aprender, né? Não é só a sabedoria da inteligência que vem do saber intelectual, cognitivo, mas é a arte do bem viver, é a arte de viver conforme os ensinamentos de Deus, é um comportamento que equivale também àquilo que nós falamos, que nós ensinamos, que nós dizemos, que nós exemplificamos. É viver uma vida coerente. E isso é uma busca de todo mundo. E só a sabedoria que Deus proporciona, não os livros ajudam, mas não proporcionam. Só Deus, no seu grande dom, na sua bênção, como Salomão pediu sabedoria, pode proporcionar àqueles que também o pedem. Ainda segundo o padre Robson, todo cristão deve viver em busca da sabedoria que vem de Deus. É uma pena que as pessoas muitas vezes buscam no racionalismo, nos livros, buscam na erudição, buscam sabedoria confundindo-a com esperteza, e a pessoa sábia, na verdade, é a pessoa prudente, é a pessoa cauta, que tem cautela, é a pessoa que busca servir a Deus utilizando das suas condições cognitivas, espirituais, das suas energias, e faz um discernimento correto. Salomão pediu por essa sabedoria, ganhou e ganhou riqueza em conjunto, sem mesmo tê-la pedido.
nós também, se a gente buscar a sabedoria na nossa vida, tudo mais vai vir por acréscimo e fará de nossa vida cada vez mais um caminho de felicidade, prosperidade, e a gente vai arrastando as pessoas com a gente rumo à felicidade de Deus. E a programação do fim de semana não acabou por aí. Às 8 da noite, o Fábio Falcão apresentou o Romaria Sertaneja, direto do Cine Teatro AFIP. Os convidados da noite foram o Trio Copacabana, o cantor Rafael Solins e a dupla Damião e Elizabeth. Minha querida, tu sabes quanto te quero. Eu sou um moço sincero que teu amor solicita. É isso mesmo, fim de semana maravilhoso para quem esteve em Trindade, e é sempre tempo de fazer romaria ao Divino Pai Eterno. Então, se já está chegando o fim de semana, nós estamos ainda em terça-feira, amanhã não tem programa Pai Eterno, a gente só volta na quinta. É bom se planejar, você que está perto, tem a possibilidade, vem nos visitar, vem ver o Pai Eterno aqui em Trindade e vivenciar conosco momentos como esse. O Palavra do Pai, que é um momento gratuito para você que deseja participar ao vivo lá no Cine Teatro AFIP, e para também aqueles que desejam ter um momento de um show sertanejo, da nossa cultura local, com o Romaria Sertaneja, sempre aos sábados à noite, aqui na TV Pai Eterno e ao vivo no Cine Teatro AFIP em Trindade. Agora é hora da gente conferir o pensamento de Santo Afonso. O nosso querido Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, nos diz: quem vive inteiramente unido e abandonado à vontade de Deus, não fica orgulhoso com seus sucessos, nem fica desanimado com os fracassos, pois sabe que tudo vem da mesma mão de Deus. Não julgue, se lamente ou se revolte com o que não saiu como você previa ou planejou. Deus sabe de todas as coisas. É Ele quem cuida do nosso destino e tem o poder de acalmar o nosso coração. No sucesso ou no fracasso, devemos confiar em Deus, que tudo sabe a respeito da vida de cada um de nós. Ele é o único que tem todas as respostas, todas as certezas e os melhores planos. Ele sabe o que faz e traz de acordo com a obediência e a necessidade de cada um, avaliando a pureza do coração e comprovando a todos o seu poder. Quanta bênção, quanta bondade e pessoas boas que Deus lhe deu. Agradeça, entenda e confie nele, pois é o único que tira de você o que não é mais saudável, que lhe traz o novo com coisas maravilhosas e faz tudo para que sua vida seja feliz. Como disse Santo Afonso na frase de hoje, tudo vem das mãos do Pai Eterno. Vamos pedir a bênção da saúde, colocando agora a vida de todos aqueles e aquelas que vieram e participaram, que enviaram para nós as suas intenções, que colocaram aqui os seus pedidos e agradecimentos. Nós vamos também colocar o nome daquelas pessoas que participaram através das redes sociais. Eu convido você a enviar todas as pessoas que você pediu para que pudessem receber esta graça, esta bênção. Thalita, coloque para nós o nome dessas pessoas que neste momento estão ligadas conosco e que precisam dessa bênção, da bênção da saúde. Hoje é o dia de prevenção e combate ao suicídio. Muitas pessoas passam por problemas que a gente chama das doenças da alma. Às vezes começa com uma simples tristeza, a gente não entende, muitas vezes até ignora, pensa que é uma coisa muito simples, quando não é. É preciso de muita cura, é preciso que as mãos de Deus estejam sobre todos nós.
É preciso de cura, é preciso de fé no Divino Pai Eterno, né? Acreditar que Ele tudo pode e que está nas mãos dEle o controle sobre as nossas vidas. Os pedidos de orações hoje vêm da Lindone Silveira, de Canoas, no Rio Grande do Sul, também da Cida Oliveira, de Natal, no Rio Grande do Norte, da Maria Helena, de Tuiutaba, em Minas Gerais, da Sandra Silva, de Campinas, em São Paulo. A Sandra, inclusive, faz aniversário hoje, pede aí a proteção do Pai Eterno para mais um ano de vida. Fica aqui os nossos parabéns, o nosso abraço para você, Sandra. E a Leila Lopes, que também pede orações pela família, pelas pessoas que estão passando por tratamento contra o câncer, orações por ela, também por pessoas que estão com depressão. A Leila é de Mazagão, no Amapá. E a Marta Machado, Padre Wellington, é de Paulínia, em São Paulo, e pede oração para o neto Ian, que faz aniversário hoje, dia 10. Então, para os aniversariantes, para todos os que nos mandaram recadinhos aí, mensagens, ficam aí as bênçãos, né, do Divino Pai Eterno. Tá certo. Thalita, lembre de preparar os nomes e as cidades para colocarmos daqui a pouquinho na nossa consagração. Agora vamos pedir as bênçãos de Deus para a saúde de seus filhos e filhas. Divino Pai Eterno, que passastes fazendo o bem e curando os doentes que enviastes ao mundo, o vosso Filho, para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós o suplicamos pelos nossos irmãos enfermos. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai Eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos, confortai o vosso poder divino estes vossos servos doentes, curai as suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja você que está enfermo, você que precisa desta bênção. Tome posse desta graça, dialogue, converse com as pessoas se você precisa de ajuda. Não deixe que os problemas inibam a sua manifestação de vontade de viver. Não perca o sentido da sua vida e tenha sempre a certeza, o sentido da nossa vida, o sentido da nossa história é Deus. Ele é o motivo pelo qual estamos aqui. Olhe para Deus e deixe Deus olhar para você, a fim de que nesta oração, nesta troca de olhares, você seja consolado e reencontre o motivo pelo qual você está neste mundo. Deus tem para nós um propósito firme, decidido. Ele quer nos transformar, Ele nos quis para Ele. Por isso que você aqui está. Ninguém é fruto do acidente. Todos nós somos fruto de um projeto de Deus que deu certo. Você é projeto de Deus que deu certo. Agora vamos nos consagrar ao Pai Eterno e vamos colocar, Thalita, os nomes das pessoas e das cidades para podermos consagrar todo o povo de Deus ao Divino Pai Eterno. A Andressa, de Londrina, no Paraná, o Messias, de Goiânia, aqui no estado de Goiás, a Cristal, de Fortaleza, no Ceará, Fabiola Nóbrega, do Rio de Janeiro, e a Sônia Lima, de Natal, no Rio Grande do Norte. Tá certo, agora vamos juntos, voltando o nosso olhar para a imagenzinha da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, a imagem que preside o santuário do Divino Pai Eterno, para que ela possa atrair não só o nosso olhar, mas a nossa fé, e assim podermos nos remeter àquele que ela representa, ao nosso Deus de amor. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre,
cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora. Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua sintonia. Thalita, lembra que eu falei dos pais do Paulinho Rolf? Eles que nos acompanham lá de Santa Catarina? Sim. Paulinho acabou de falar aqui comigo dizendo: bom dia, padre, estive acompanhando seu programa até agora de manhã, fiquei muito feliz pela lembrança dos meus pais que lhe assistem todos os dias em Chapecó, Santa Catarina. Forte abraço, então, mais uma vez, ao seu Almário Rolf e à dona Livale Maria Rolf, em Chapecó, Santa Catarina. Thalita, muito obrigado pela sua participação, a sua e a de todos os nossos devotos que falaram com você através das redes sociais. Beijo para todo mundo que nos acompanhou nesta terça-feira. Bom dia para você aí de casa. Bom dia, Padre Wellington. A gente se vê na quinta-feira. Tá certo, quinta-feira tem programa, afinal de contas, amanhã nós temos a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem catequese com o Papa Francisco, então nós lembramos sempre a você esse momento de graça e de bênção na próxima quinta. Forte abraço, que Deus te abençoe, saúde para os vossos corpos, paz para as vossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.